Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto seríssimo e o canal chama-se Falando Sério. O vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto que é o que é o ódio. Por acaso você sabe se o ódio tem cura? Se não sabe, como eu também não sei se tem cura, fique aqui que você vai ter aí um bom conteúdo para poder aí usufruir, poder pensar e questionar o porquê que as pessoas se odeiam tanto. Parentes, amigos de trabalho, enfim. Fique que você vai descobrir, beleza? Bom, eu sou o Oswaldo e vamos lá para o vídeo. Bom, as pessoas elas retratam, né, o ódio aí apelando, né, para as emoções negativas, logicamente, né, e de forma negativa e também intensa, como por exemplo o desprezo, a raiva, né, ou até mesmo o nojo que são aí causados, né, pela crença que o julgamento de que o outro, né, sempre o outro, o odiado é um ser malvado, perverso, cruel e detestável, né? E como é um estado, né, de excitação, de fixação, o sujeito que é odiado, né, e de desejos de vingança, né, pode se dirigir contra indivíduos como, por exemplo, né, Donald Trump, quando então presidente, até mesmo Biden hoje, Bolsonaro, né? Ou seja, contra esse líder, né, que aí estão, também contra o líder da oposição, contra um colega de trabalho. Quem não odeia aí um colega de trabalho, né, ou até mesmo aquele vizinho chato que liga música altíssima num horário inapropriado, né, o vizinho seja do lado ou da frente. Então, contra, né, esse ódio contra negros, contra judeus, o machismo, contra a homossexualidade ou contra até mesmo, né, os travestis, contra as perversões mentais, né, como um abuso de crianças, o ódio contra as ideologias e religiões, como também o comunismo, né, ou consumismo ou cristianismo, e até contra objetos inocentes como o velho computador, que quando trava você fica com vontade de jogá-lo no chão, de quebrá-lo. E por que não quando a descarga quebra? E quando falta água? Você está ali no banheiro de repente tomando seu banho e falta água. Então esse ódio, de onde vem o ódio? Muitos ódios, né, eles são individuais, né, como o ódio, por exemplo, a uma ex-namorada, a um ex-noivo, a uma ex-noiva, a um ex-cônjuge, né, ou seja, mas outros são compartilhados por muita gente, ou seja, o ódio aos judeus, né, que é compartilhado na história pelos nazistas e também ali os palestinos, abusadores de crianças são odiados por todos, né? Ou seja, a hostilidade em relação a um grupo diferente aumenta então aí a solidariedade, né? E aí a coesão, né? Ou seja, esse grupo se torna forte porque o cara já não está mais sozinho, ou seja, já não é uma relação individual, né? Ou seja, já passa a ser de um grupo. Então, muitos ódios, eles são mútuos, por exemplo, judeus e palestinos, né, que se odeiam, sérvios e croatas, hutus, né, e tutsis, né, que se odeiam mutuamente. Então, meu querido, minha querida, o ódio mútuo ele também se manifesta com frequência, né, em grupos, por exemplo, em grupos de líderes políticos, né, colegas de trabalho ou de vizinho, né, pessoas que moram ali ao seu lado, pessoas que moram no andar de baixo, no andar de cima, odeiam-se muitas vezes, né, a quem se considera, né, que é fora da justiça e moralmente excluído, ou seja, negando ali os direitos sociais e um bom tratamento, por exemplo, assim. E a gente vê isso, a forma histórica, como ocorreu, né? Ou seja, esta negação de um tratamento decente. Historicamente a gente vê que os escravos que foram escravizados, né? Os negros escravizados aqui no Brasil. E a gente tem aí como os mouros, né? E ciganos na Europa que são perseguidos aos seus dias de hoje. Então, assim, os responsáveis, eles desvalorizam as vítimas, né? Ou seja, cada vez mais e no fim deixam de tratá-las como pessoas, né? Ainda mais grave é, uma vez que criada essa desvalorização, ela pode sim ser transmitida pela cultura, né? De pais para filhos, né? Como o próprio Mandela diz, que ninguém nasce racista, né? Você aprende a ser racista, né? Ou seja,
essa desumanização muitas vezes foi precedida pela injustiça, né? Como quando, por exemplo, se proibiu a educação dos negros, que depois foram aí desvalorizados por sua ignorância, ou seja, esse neologismo, né, que foi criado, a aporofobia, né, que foi criada pela filósofa Adela Cortina, para se referir a essa tendência que temos aí de desvalorizar, principalmente os pobres, desumanizando-os, né? Isso é terrível, esse ódio. De onde vem o ódio às pessoas? Portanto, assim, as pessoas que odeiam não gostam de odiar sozinhas, porque se faz isso, faz com que elas se sintam inseguras. Então, quem se odeia, né, ou quem odeia, se sente, né, conduzido a levar outras pessoas, né, com eles, ou seja, para validar aquele ódio, validar o seu ódio, né, ou pelo menos reforçar a autoestima, né, ao mesmo tempo que impede de raciocinar sobre as suas próprias inseguranças, por exemplo, né, as suas inseguranças. Então aí esses grupos, né, de ódio que se formam, a gente vê nas redes sociais, eles têm identidades coletivas com suas manifestações e palavras de ordem, né, e por meio aí de símbolos, rituais, como por exemplo o KKK nos Estados Unidos, né, e mitos que quando mais degradam, né, o ódio, mais engrandece aí seus acólitos e membros selvagens, porque esse ódio, né, ele é especialmente grave. Por que é grave? Porque quando, além de mudar pensamentos e emoções, ele acaba proclamando e prega aí a condenação, né, moral, e também a desumanização dos odiados. Então a pergunta que se faz é: de onde vem esse ódio? Né? Por que as pessoas têm tanto prazer de odiar? E a pergunta no início é: por que é ódio? Né? O que é o ódio? Por acaso tem cura? Então são essas questões que se faz, e a gente vê isso cada vez mais colocado aí, sendo exposto aí nas redes sociais. E aí você deve estar se perguntando qual é a fonte do ódio. Para alguns é biológica, né? Ou seja, dessa fragilidade, são frágeis, dizer que as raízes biológicas do ódio são frágeis, pois apesar assim da gente nos predispor, né, a odiar, para que possamos então chegar a isso, é preciso que ocorrer outro tipo, né, ou várias outras circunstâncias sociais e também culturais. Então, assim, o ódio pode surgir, por exemplo, de crenças e preconceitos que temos aí, né, dos conflitos, por exemplo, de grupos, problemas econômicos, né, turbulências e promessas políticas que frustraram as pessoas, né? Então, apegado a esse preconceito, o ódio muitas vezes, né, encontra aí suas raízes na história, e a história está aí para não deixar mentir, né? Por exemplo, nos tumultos tribais na África entre Hutus e Tutsis, por exemplo, né, as guerras no Balcãs. Então você tem aí essa história, né, da guerra, essa história que a gente tem aí para mostrar para vocês as fontes do ódio. Então, seguindo aqui, deu um pequeno probleminha, mas já resolvido. Então a gente tem aí essa questão, né, do ódio a se perpetuar, e muitas vezes pelas ambições de poder. Então essa ideologia, especialmente quando se torna fanatismo, né, é uma outra poderosa fonte de ódio, ou seja, a doutrinação ideológica que costuma aí reagir a ódios que são aí ancestrais, né, que interessa perpetuar a ambição justamente pelo poder. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, faça um outro segundo, porque para não ficar muito longo, vou falar sobre a fonte do ódio. De onde surge o ódio? Qual é a fonte? Ok? Fique aqui que terá uma segunda parte. Desde já agradeço a sua atenção e não esqueça de inscrever-se aqui no canal. Tchau!